dia 12, nós estamos fazendo esse primeiro encontro, né, presencial com as famílias, porque ainda foi plantada uma sementinha, né? A AMA começou agora, então espera-se que a partir desse primeiro encontro a gente consiga aí ter um número mais concreto de quantas famílias de fato vão participar da associação. Mas assim, ó, hoje o que nós temos? Nós temos a associação que está em processo ainda, né? Estamos começando a buscar parcerias, já estamos dialogando com o município, com as secretarias. Vocês estão fazendo contatos com algumas famílias. Vocês identificaram alguma família que ainda não tinha procurado nenhum tipo de apoio ou suporte? Isso tem aqui no município famílias que têm pessoas dentro do espectro autista, mas nunca procuraram algum suporte específico? O que nós temos que a gente, né, de fato, vem até nós, né, não é nada concreto, é que existem muitas pessoas na fila de espera para um diagnóstico, né? Então, já se tem uma suspeita, mas que não faz uso de nenhuma terapia porque ainda não tem um diagnóstico fechado. Então, isso a Jaqueline até pode me ajudar nisso, é muito comum, né? Principalmente porque tem-se no SUS ali, tem pouco neuropediatra disponível, então, de repente, fica muito tempo na fila de espera para fechar um diagnóstico. Então, isso a gente sabe, que tem bastante pessoas sem um diagnóstico fechado, mas que têm suspeitas, né? Já tem características de autismo. Quais são essas características do transtorno do espectro autista em que os pais têm que ficar atentos que pode indicar algum tipo desse transtorno? Queria falar um pouquinho que antes as pessoas demoravam muito para descobrir, né? E hoje a gente já tem condições de, desde cedo, buscar essas intervenções, porque as características, as pessoas estão cada vez mais sabendo sobre autismo, né? Então, não precisa demorar muito para buscar auxílio, buscar ajuda de especialista. Então, a criança lá nos primeiros meses de vida, primeiros 12 meses, 12 meses e meio, ela tem que buscar um contato visual, interesse social pelas pessoas, tem dificuldade em socializar, dificuldade na linguagem, na comunicação, interesses restritos e repetitivos de comportamento, né? Uma criança que fica brincando com um brinquedo, fica girando muitas vezes um objeto, um carrinho. Então, é um modo diferente da criança agir em situações, né? Às vezes tem muita dificuldade com barulhos, com seletividade alimentar, então os pais têm que ficar atentos. Com a textura dos alimentos, existe uma questão também, Também. Textura de alimento, crianças que, quando os pais vão inserir a parte da alimentação, elas só querem ficar ali com a mamadeira, né? Tem dificuldade em aceitar outros alimentos. É uma criança que tem uma dificuldade de inflexibilização, de aceitar outros caminhos que os pais façam, às vezes uma mudança em casa, mudança de rotina, tem muita dificuldade, sabe? Mas hoje eu diria que a parte da socialização e interesses restritos e repetitivos é o que deveria chamar mais a atenção dos pais. E as palavras mesmo, né? Crianças que não estão falando, deveriam estar verbalizando, chamando papai, mamãe, apontando. Isso a partir de que idade, Jaqueline? 1 ano e meio, 2 anos, os pais já devem ficar atentos. Porque com 2 anos as crianças já têm condições de, a gente diz, não é nem falar, mas o pai entender a comunicação da criança, né? Mas às vezes não há uma certa resistência movida por preconceito de algumas famílias em admitir que existe um problema e procurar ajuda? Pode existir, Leandro, porque o autismo como é algo permanente, é algo muito difícil da família lidar e ter que encarar e saber que vai ser o resto da vida. Então, às vezes pode acontecer do familiar negar aquilo mesmo, né? Dentro dele, de repente, às vezes ele até sabe que a criança tem uma dificuldade, mas existe uma esperança grande por parte do familiar que aquilo que vai ultrapassar aquela barreira, que aquela situação vai passar. Isso, mas não é passageiro. Sem uma intervenção adequada, uma intervenção, uma especialidade para aquela criança, eu digo que até individual, porque cada criança tem algo a ser trabalhado, sozinho vai demorar muito tempo para que aquela criança consiga realmente alcançar esses objetivos. E é natural que os pais realmente, inicialmente, tenham essa negação.
é natural. Priscila, qual é o trabalho que a AMA pode desenvolver, que a AMA já desenvolve em outras cidades que a gente conhece o trabalho? Eu estou aqui até com a camiseta da AMA de Itajaí. Qual é o trabalho que a AMA desenvolve para orientar essas famílias, para quebrar essas barreiras, esses preconceitos? O que pode ser feito aqui especificamente em Pissarras nesse sentido? Eu acho que, na verdade, o primeiro passo é o acolhimento, né? Então, assim, eu fui acolhida, né? E foi pela AMA de Itajaí também, pela Jaqueline. Então, o acolhimento, né? O primeiro passo é o acolhimento da família, é saber que essa família não está sozinha e que ela pode contar com outras pessoas, né? Nessa troca de experiência, de saber que apesar de não ser passageiro, existem formas de minimizar, né, todos os obstáculos e acreditar nas potencialidades do seu filho, né? Então, assim, o que a AMA traz, além de levar informações, né, para públicos variados, eu não falo só para pais, né, com crianças com autismo, só para quem tem autismo na família, mas para a sociedade também, e inserindo os autistas no mercado de trabalho. Então, assim, é uma porção de coisas que, se eu for ficar falando aqui, né, que a gente vai estar. Estamos conhecendo cada AMA, né? E Estamos tendo vocês estão bastante começando do zero, né? não é fácil, até porque nós somos mães, né? Nós não somos especialistas, mas nós temos aquela vontade de lutar, né? De saber que nossos filhos, né? Eles têm potenciais, né? Só precisa o quê? Minimizar o que é mais difícil e maximizar os potenciais que eles têm. Então, assim, eu acredito muito nesses potenciais. Eu acho que a AMA, trazendo essas informações, esse acolhimento, e, acima de tudo, mostrando, né, para a sociedade o que é o autismo, que ainda, apesar de muito se falar, existem ainda muita resistência, ainda muita falta de informação. Nesse sentido, eu acho que agrega muito, né? Jaqueline, de modo geral, como é que as escolas, o mercado de trabalho, a sociedade aqui na nossa região, a AMA em Itajaí tem uma atuação muito grande aqui nos nossos municípios também, né? Como a Priscila falou, antes de ter a AMA em Pissarras, já tem há mais tempo a AMA em Itajaí. Como é que as escolas, o mercado de trabalho, a nossa sociedade aqui em geral convive com os autistas? É preciso uma educação para esse convívio? Sim. Eu sempre falo que as pessoas estão. A informação tem cada vez aparecido mais. E as pessoas estão nos buscando, né? Eu já tive trabalho na AMA aqui de Itajaí, foi até por esse meio que eu conheci a Priscila, né? Tive essa oportunidade de acolher ela, a família dela. E as escolas têm procurado, têm buscado informações de como tratar essas pessoas, de buscado realmente conhecimento, né? Porque são pessoas que elas não merecem ser tratadas diferentes, mas elas precisam ser entendidas. E eu tenho percebido que existe isso, não da forma como deveria ainda, mas existe o interesse, sim. Quais são as dicas principais que as pessoas precisam ficar atentas ao comportamento do autista para entender que aquilo faz parte do ser dele, né? O primeiro que eu diria é porque a gente deve julgar menos, né? Hoje, quando a gente vê uma criança em algum lugar fazendo birra, se jogando no chão, é porque às vezes ela está passando por uma situação que ela não consegue nem expressar, né? Alguns autistas são não verbais. E a gente tem que ter realmente compaixão por essas pessoas, pela família. Então, tentar entender que nem tudo é birra, nem tudo é. A criança não está ali na maldade, não está tentando, ela está realmente enfrentando uma situação difícil. E os pais também estão tendo dificuldade em manejar aquilo, porque às vezes tem muita gente olhando. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é compaixão mesmo por essas crianças, independente, né, de ter autismo ou não, mas as crianças autistas, elas realmente merecem um olhar de compaixão, de tentar entender, de tentar estender a mão e Eu pergunto isso, Jaqueline, porque muitas pessoas não sabem ainda quais são as características do transtorno do espectro autista, né? Tem vários graus e às vezes vários. alguns socializam bastante, outros não socializam nada, alguns têm dificuldade com barulho. É, quais são os níveis que a gente tem aí dentro desse espectro? 3 níveis, Leandro. A gente tem hoje nível leve, que são autistas normalmente que conseguem ter uma vida muito próxima
dos colegas, de colegas de classe, mas têm uma dificuldade em socializar, em entrar numa conversa e engajar, né? Mas conseguem ter, são livres, são autônomos, conseguem ter uma atividade de vida diária sem ajuda ali dos pais, conseguem na escola também ter um desempenho, às vezes, muito satisfatório, mais que os outros colegas em algumas matérias, em algumas atividades. Temos os níveis de moderado, crianças moderadas que precisam de um apoio maior dos pais, alguns usam fraldas, né, precisam de um apoio maior, e o nível severo, que às vezes pode ser acompanhado até de uma comorbidade, de uma outra doença associada. Sobre a pauta da reunião desse próximo dia 12, além da palestra com a Jaqueline, quais são os outros assuntos que a AMA de Pissarras vai tratar? Bom, então ela vai ter abertura com a palestrante, que é a psicóloga Jaqueline, né? E depois nós vamos falar sobre o diagnóstico situacional, ou seja, como que a AMA de Pissarras se encontra hoje, e explicar como que vai ser feito o planejamento estratégico participativo, né, que está previsto para o dia 27/3. Né? Então, esse vão ser a pauta do encontro, né, do dia 12, mas lembrando que vai ser o primeiro momento, de fato, presencial, né, aqui da AMA de Pissarras, então é mais um acolhimento, é o conhecer as famílias, né, e aí um possível, né, cadastro para associar os interesses em se associar, né, então essa é a pauta nossa. Quanto à questão das medidas aí de distanciamento, como é que vocês estão organizando isso para o evento? Bom, de acordo com o decreto que está vigente agora, né, ele ainda está permitido com um limite de 25%, né, mediante aí o protocolo de higiene e distanciamento. Então, até que não saia um novo decreto, a gente pode sim, né, dentro dessas possibilidades aí que eu coloquei agora, acontecer normalmente no dia 12, né? Lembrando que pode ser que próxima semana venha um novo decreto e daí tenhamos que repensar nisso, né? Nós falamos ali no começo, sobre uma demanda que existe ali pelo serviço de neuropediatria, né? Essa especialidade no SUS aqui local. Que outras necessidades vocês encontram que a AMA vai precisar reivindicar junto ao poder público de atendimento ao autista, não só na saúde, na educação, no transporte, no mercado de trabalho? Que outras pautas vocês pretendem levantar aqui em Pissarras? A AMA ela vem com a proposta de ter um fono, né, uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, que são o mínimo, né, do que precisa. E isso é o de imediato que nós estamos buscando junto ao poder público, né? São cerca de quantos autistas no município que vocês têm conhecimento até o momento? Até o momento, em torno de 45, tá? Porém, nós temos 3 cadastros diferentes, né? Então, nós fizemos um levantamento via Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e pela PAI, né? Então, assim, nós não temos hoje um número, essas informações, elas não se cruzam, né? Essas informações vão ser vindas da AMA mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe se aquele mesmo que está matriculado, por exemplo, no município, é aquele que também está na PAI, né? Então, nós temos 3 levantamentos diferentes e mais a pesquisa que nós lançamos. Então, é preciso cruzar esses dados ainda, então. Isso, nós acreditamos que mediante o cadastro via AMA, a gente consiga ter sim esses dados daí mais concretos,